Sejam novamente bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Hoje iremos ver a videoaula de número 36. Eu sou o professor Nelson Fujita. Iremos ver na nossa videoaula de hoje várias questões envolvendo a interpretação de gráficos e principalmente sobre funções trigonométricas, equações que vamos ter que utilizar usando seno, cosseno, funções trigonométricas para a resolução delas. Espero que todos tenham um bom proveito. Vamos inicialmente então recapitular o conceito do que se quer e o que se tem. O que se quer, a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado, para extrairmos o que é dado e resolver o mesmo. Com esses dados extraídos do exercício, o que é pedido e o que é dado, fica mais simples elaborar uma estratégia e assim resolver a questão. Vamos então para a primeira questão de hoje. Essa questão caiu no ano de 2018, questão 164. Ela diz o seguinte: os guindastes são fundamentais em canteiros de obras no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que o guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Então nós temos aí três figuras mostrando os três estágios, 1, 2 e 3. A viga inicialmente na posição horizontal, içada pelo ponto O, no ponto O, depois numa posição inclinada, intermediária, no estágio 2, e finalmente numa posição vertical, no estágio 3. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, que é o estágio 1. E finaliza no tempo t final, que é o estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M, do ponto médio da viga, ao ponto O, em função do tempo entre t igual a 0 e t igual a t final, e aí são dados 5 gráficos. O primeiro é a equação de uma reta horizontal ao eixo dos tempos, A segunda a segunda B é outra reta inclinada, A terceira, uma reta inclinada com coeficiente angular menor, inclinada para baixo. A quarta, uma parábola com a boca voltada para baixo, e a opção E, uma parábola com a boca voltada para cima. Então nós temos três segmentos de reta, duas parábolas. Vamos ver qual delas que de fato representa esse fenômeno descrito na questão. O que se quer? Qual o gráfico descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo? O tempo varia entre 0 e o tempo final na posição 3. O que se tem? Uma viga de aço içada por um guindaste através de um cabo fixo em uma das extremidades, que é a extremidade B. Estou chamando aqui, estou pegando essa situação intermediária, A extremidade B é essa daqui, Que é essa daqui, à direita, ok? A outra extremidade, a extremidade esquerda aqui, a extremidade C, está solta. A extremidade C está solta e corre apoiada no eixo horizontal X até o final do içamento no ponto A, que coincidirá com a projeção O. Então vejam bem, esse ponto A vai coincidir com o ponto O na situação da figura 2. Ok? Então nós temos aqui
uma viga, uma haste de aço BC, tá certo? Aqui estaria o ponto médio dessa haste, o ponto N, que não está descrito aqui, né? Inicialmente o B está no solo, coincidindo com O, né? E o C na extremidade oposta, livre. Depois, no segundo momento, isso é içado, né? O ponto B é puxado para cima pelo cabo de aço, ficando aqui um triângulo retângulo em O, tá certo? Triângulo retângulo em O, por isso a figura está virada para facilitar esse entendimento. Então, o A aqui vai equivaler ao ponto O dessa figura 2, ok? Vamos lá. Então, a outra extremidade está solta e corre apoiada no eixo horizontal até o final do içamento do ponto A, que coincidirá com a projeção O. M, o ponto médio da viga BC. Então, o M seria o ponto médio da viga BC, de tal forma que a distância de CM é igual até MB, ou BM. Então, vamos à resolução. A determinação dos valores de OM igual a M ocorre para o estágio 1, quando T igual a 0. No estágio 2, T, vamos chamar de T de alfa. E no estágio 3, T igual a T de F, ok? Então, quando o tempo é igual a 0, a distância de O até M é igual a de A até M, até seu ponto médio. Nos estágios 1 e 3, a distância OM, que é também igual a MO, é igual a BC sobre 2. No estágio de 1 até 3, tá certo? 1 e 3, né? No estágio 1 e 3, ou seja, a distância de M até O é metade do comprimento da viga. E dentro daqui, de M até O, é metade da viga, que é BC sobre 2, chamando de BC o tamanho total da viga. Muito bem. No estágio 2, que é o mais agora difícil de analisarmos, podemos considerar um ângulo alfa igual a 45 graus, exatamente na posição intermediária dessa movimentação. Veja que o ângulo era x igual a 0, o ângulo x, o alfa é igual a 0, né? Depois ele começa a crescer, passa pelo 45 graus, que estaria mais ou menos representado no estágio 2, e o alfa vai até 90 graus, né? Fechando no estágio 3, na figura 3, ok? 0, 45 e 90. Vamos estudar esses 3 pontos por onde passa e aí, analisados esses 3 pontos, vamos ver qual das figuras representa o gráfico. Bom, então, no estágio 2, podemos considerar que esse alfa seja um arco de 45 graus. E temos, portanto, um triângulo retângulo isósceles, com lados AC igual a BC. Então, esse triângulo retângulo, nessa posição da figura 2, essa distância aqui, ó, esse lado e esse lado B e C são iguais. Não é o que está nessa figura, mas eles são exatamente iguais. Portanto, o ponto médio aqui, ó, vai coincidir com que é a mediana, vai coincidir com a bissetriz, com a mediatriz, onde vai estar, portanto, a altura. A projeção da altura vai estar exatamente no ponto médio, ok? Muito bem, se essa altura está no ponto médio, a projeção delas, m vezes n, é h ao quadrado. Isso é uma das propriedades dos triângulos, dos retângulos. Porém, m e n são iguais. Então, h ao quadrado é igual a m vezes n, h é m ou n, já que eles são iguais. Então, vamos lá. Também a altura h do triângulo. Como h ao quadrado é o produto das suas projeções, m e n, sendo m e n as projeções dos catetos em relação à hipotenusa BC, e m é igual a n porque o m é ponto médio, tá certo? E esse ponto médio, repetindo, como o triângulo retângulo, que é isósceles, o ponto médio coincide com a mediatriz e a bissetriz, né? Porque se tratando de um triângulo e a mediana. Então, a mediana, a bissetriz e a mediatriz são as mesmas. E a mediatriz é que estabelece, então, a altura H. Portanto, por serem os mesmos, o que acontece? Também vamos ter OM igual a H, que é igual a N, que é igual a BC sobre 2. OM, essa distância de O até M aqui, que seria de A até M, né? Nessa posição, vai valer H, que vai valer também BC sobre 2. Então, veja bem, então nós temos na posição 1, a distância de O até M é BC sobre 2. A distância de O
até M, que é o que o exercício quer saber, ou a distância de M até o ponto O, a distância de M até o ponto O é BC sobre 2. Na extremidade, na figura 3, na última posição para o tempo final, também é OM, a distância de O até M é metade dessa viga aqui, que é BC sobre 2. E nessa posição intermediária também é BC sobre 2. Portanto, esse ponto médio, ele se mantém, essa distância de O até o ponto médio se mantém constante durante todo esse movimento. Por quê? Porque por se tratar de um triângulo retângulo, isso é uma das propriedades do triângulo retângulo, né? A mediana, esse ponto médio aqui, tá certo? Vai se deslocar de tal forma sempre que a O vai ser constante, valendo exatamente a metade da hipotenusa. Tá? Então, essa altura vai valer a metade da hipotenusa por essa circunstância. E nós acabamos de mostrar apenas para 3 pontos, pegamos os 3 pontos da figura. Assim, a distância OM, BC sobre 2, ele é constante para esses 3 pontos. Então, veja bem, se nós olharmos, vamos voltar aqui nas figuras originais, olha. Esse gráfico aqui, ó, os pontos não são constantes. Esse na reta também não, esse também não, e muito menos nessa outra curva. Portanto, a única condição que satisfaz esse gráfico da figura A, onde nós temos exatamente uma reta, onde y é igual a k, y é igual a constante, e, portanto, satisfaz a condição do problema. Ou seja, a distância do ponto M até o ponto O, ela é sempre constante e vale exatamente BC sobre 2, ok? Resposta A. Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 164, ela diz o seguinte: em um exame foi feito um monitoramento dos níveis de 2 substâncias presentes, A e B, na corrente sanguínea de uma pessoa, durante um período de 24 horas, conforme o resultado apresentado na figura. O nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis destas substâncias, determinando que para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis de A e de B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo de substância A durante o período de duração da dieta. Eu vou repetir essa frase. Determinando que para uma dieta semanal eficaz deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes. O quê? Que número é esse? Número de vezes em que os níveis A e B forem iguais. A e B, essa curva mais escura que aparece aqui, tá certo? Substância A, e B, essa outra um pouco mais fina aqui. Onde que elas são iguais? Nesses pontos onde ocorre a intersecção desses gráficos, ok? Porém, maiores que o nível mínimo da substância A. Aqui a substância A está aqui, ó. Perdão, substância A, essa aqui, onde estão os mínimos aqui, ok? Vamos continuar a leitura. Considere que o padrão apresentado no resultado do exame, no período analisado, se repita para os dias subsequentes. Ou seja, esses gráficos vão continuar se repetindo com essa mesma amplitude durante todos os demais dias da semana. A pergunta: o valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal será igual a, e aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual o valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal? O que se tem? 2 gráficos senoidais representando a variação das substâncias A e B no organismo de uma pessoa em um período de 24 horas. A amplitude da substância A é maior que a da B, se igualando em 4 momentos em que as curvas se cruzam. Elas se cruzam, como havíamos comentado, nesses 4 pontos aqui, tá certo? E a amplitude da substância A é maior que a amplitude da substância B.
Ambas essas curvas são senoidais no período de 24 horas e vai assim se continuar sucedendo no restante da semana. O que mais se tem ainda? Dois pontos de amplitude iguais entre A e B quando a substância B atinge amplitude máxima. O exercício fala nisso aqui. Quer saber o valor do parâmetro para uma dieta semanal, porém, desde que esses pontos aqui, para esse cálculo desse parâmetro, considere que os níveis A e B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo de substância A. Então, o valor mínimo de A está aqui, está aqui, e esses dois pontos aqui, estão acima do valor mínimo de A. A é sempre a curva mais grossa aqui. O valor mínimo de A estaria aqui. Portanto, esse ponto eu vou considerar e esse não, porque esse é exatamente o mínimo. Esse eu vou considerar e esse não, porque esse é exatamente o mínimo. Então, serão esses dois pontos que serão considerados. Então, são dois pontos de amplitudes iguais que ocorrem duas vezes nas 24 horas. Então, vamos à resolução. A condição estabelecida para uma dieta eficaz ocorre quando os níveis da substância A e B se igualam, porém maior do que o valor mínimo de A. Assim, considerando que esses gráficos senoidais se repetem nos demais dias da semana, A e B se igualarão 7 dias vezes 2, ou 14 vezes, e a resposta, então, é a resposta E, ok? Como se trata de um gráfico senoidal, ele irá se repetir para um período de 24 horas de forma igual, né? Nós temos aqui passando por duas amplitudes aqui máximas, né? Tanto um gráfico quanto o outro, né? E a condição do exercício fica satisfeita nesses dois pontos aqui, onde A intercepta B, né? 2 pontos vezes 7 dias são, portanto, 14 vezes é a resposta E. Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 173, ela diz o seguinte: em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a Ice Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Então, aqui na figura está mostrando a roda gigante, né? O O é o ponto central da roda, o centro dessa roda, desse disco que gira. O A está mostrando ou representando uma das cadeiras, e observando que isso aqui está girando fixo em relação ao solo, porém está a uma certa distância do solo. Vamos ver o que o enunciado continua dizendo. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a Ice Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Então, a partir dessa situação aqui, do ponto A, OA, esse segmento sendo paralelo ao solo, inicia-se uma rotação no sentido anti-horário, no sentido contrário ao dos ponteiros dos relógios. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição original. Vamos imaginar que ela foi para exatamente essa posição aqui, então esse ângulo aqui é o ângulo T, ok? Ângulo T. E F, a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Então, F é uma função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, tem aqui o valor, nas ordenadas, o valor de F 88 e 188, né? E depois na ordenada o T expresso em radianos, ou seja, o arco que ele descreveu T em radianos, ok? Então T não é tempo, e sim ângulo, né? T o ângulo determinado pelo segmento, ok? Mostrando que para π sobre 2 nós temos aqui a amplitude máxima, tá certo? Para 4π em valor intermediário, assim como 2π também. A expressão da função altura é dada por, e são dadas 5 alternativas, 5 equações em função do seno ou cosseno de T. Vamos ver qual delas é a correta. O que se quer com a expressão da altura, H minúsculo, em função do arco T
descrito pela roda gigante. Porque se tem centro da roda gigante, ponto O, raio R é igual a AO, ou A, que é paralelo ao solo. Ângulo determinado pelo segmento AO na rotação, vamos chamar de T. Valores de H dados em função do arco T, os valores de H que foram dados em função do arco T. Quando o T vale 0, nós temos H igual a 88. Então, para T, H igual a 88, T é 0. Para H igual a 168, o T vale π sobre 2. Depois, para H igual novamente a 88, nós temos T igual a 2π e também T igual a 4π. Então, são esses valores que são dados no enunciado do exercício. Então, vamos à resolução. No intervalo entre 0 e 90 graus, ou seja, quando o A sai do 0 e vai até o 90 graus, tá certo? Descreve esse arco de 90 graus, ok? O que vai acontecer com o H? O H, indo de 0 até 90 graus, vai subir de 88 para 168 metros. Então, quando o T varia no intervalo 0 a π sobre 2, o H varia entre 88 e 168 metros. E essa distância daqui até aqui, ó, tá certo? É 80 metros. A diferença, 168 menos 88, seria 80 metros. Que mostra, define, portanto, o raio dessa roda gigante. Ela tem um raio de 80 ou um diâmetro de 160 metros. Ok? No intervalo entre π sobre 2 e 3π sobre 2, ou seja, entre 90 e 270 graus, estamos aqui no 0, andamos 90, que é π sobre 2, depois andamos mais π inteiro, que é 3π sobre 2, ou 270, tá certo? Então, nesse intervalo entre π sobre 2 e 3π sobre 2, o que acontece com a altura? Ela vai de 168 até um valor mínimo aqui, antes de chegar no solo, porque ela não toca o solo. Exatamente esse valor mínimo que o gráfico mostra aqui. Qual é esse valor mínimo? Muito bem, se a altura varia de 168 menos o diâmetro, não é isso? Daqui até aqui, ó, é o 168 menos o diâmetro, menos 2 vezes o raio. Como o raio é 80 e o diâmetro é 160, então esse ponto será o 8. 168 menos 160, 8. Então a altura varia de 168 até 8. Muito bem. Sabemos que o seno de 90, o seno de π sobre 2 é igual a 1. E o seno de 3π sobre 2, que é o seno de 270 graus, tá? π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 3π sobre 2, 270 graus. Vai valer menos 1. Né? Lembrando que nas funções trigonométricas o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante e é negativo no terceiro e quarto. Portanto, o arco de 90 graus aqui, o seno é positivo. O arco de 270, o valor do seno é negativo e passa pelo valor mínimo, que é menos 1. E em 90 passa pelo valor máximo, que é mais 1. E o seno é 0 em 0 e 180. Ok? Muito bem, então vamos lá. Então, se nós chamarmos o seno alfa de H' vezes R, genericamente, então, o seno de um arco alfa, vamos imaginar que o alfa estivesse aqui, ó. O seno desse ângulo alfa é o cateto oposto, vamos chamar de H', certo? H', dividido pelo raio R. H' dividido pelo raio R. Seno do alfa, H', cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o raio. Ok? Portanto, se eu isolar o H', passo o R para lá, multiplicando, fica H' igual a R seno de alfa. H' é calculado em relação a um eixo x' que passa por A. Então, imaginemos que tivesse um eixo x' aqui, passando por O e A, e esse arco eu mostrei traçado a partir daqui. Aqui estaria o ângulo alfa. Tudo bem. Em relação ao solo, esse H' que nós estamos calculando, que é essa altura daqui aqui, em relação ao solo, é esse valor mais esse tanto aqui, que é raio mais 8, mais 88. Então, em relação ao solo, o H vale o H' mais R mais 8,
que é 88. O que é o H'? Nós vimos que o H' é R seno de alfa. Então, R seno de alfa mais R mais 8, que é R seno de alfa mais 88. Como nós havíamos dito, é o raio mais essa distância, que é 8. Portanto, se o H é R seno de alfa mais 88, então H será R, vamos substituir por seu valor, que achamos 80, vezes seno alfa mais 88, tá certo? Chamando de alfa de T, já que o ângulo foi dado em função do arco T, nós chamamos de alfa genericamente, vamos chamar então alfa de T. Então H seria 80 seno de T mais 88. E a resposta correta é essa resposta A. H é 80 vezes seno do arco T mais 88. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2009, a questão 174 diz o seguinte: considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano, seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, como mostra a figura, e suponha que o ponto P percorra no sentido anti-horário uma distância D menor ou igual a R sobre a circunferência. Vamos então descrever o que fala o enunciado nessa primeira fase. Nós temos um ponto P numa circunferência que está girando em torno de seu centro em um referencial x e y, só que o centro da circunferência não coincide com o centro do referencial, tá certo? Sabe-se que a projeção desse ponto P é o ponto Q. O que o exercício está pedindo? Ele diz o seguinte: o ponto Q vai percorrer no eixo X uma distância, né? Porque o ponto Q é uma projeção. Quando o ponto P gira nesta circunferência, caminhando esses dois πr aqui, o que acontece com essa projeção Q? Ele vai andar D, vai dar R para cá, e depois volta novamente. Ele vai fazer esse movimento de vai e vem, né? Essa projeção no eixo X. Então vai descrever esse segmento aqui. Ficou claro? Então o exercício pede para saber qual seria a equação que o ponto Q vai descrever no eixo X. Então o ponto Q percorrerá no X uma distância dada por, essa distância será dada por, vamos ver a resolução. O que se quer? A distância percorrida pelo ponto Q no eixo X, quando P percorre um arco de circunferência Dzinho menor ou igual a R. O que se tem? Então nós estamos colocando aqui uma outra figura mostrando uma circunferência, tá certo? De raio R, onde estaria então a projeção vertical do ponto seria o cosseno de x, a horizontal seno de x, o arco x, ok? Muito bem, então vamos lá. O que se tem? Q é a projeção, esse seria o ponto Q no caso. Q é a projeção do ponto P, desse ponto aqui, no eixo x, tá? No eixo x. P percorre um arco de circunferência D menor ou igual a R. Nesse caso, esse arco estamos chamando de x aqui. Enquanto Q percorre uma semi-reta ao longo do eixo X, desse eixo aqui. Esta semi-reta é definida pelo percurso de Q, projeção do ângulo X, formado com a horizontal. É a projeção desse arco X formado com a horizontal. Essa projeção, olha, essa projeção do arco X é exatamente esse segmento que é exatamente o cosseno. Né? Esse pedaço aqui vai ser o cosseno. Então vamos lá, vamos à resolução. Denominando D o arco formado pelo ângulo X, então esse ângulo X, temos um arco. Qual é a definição de arco? Se o arco fosse a circunferência inteira, o comprimento perímetro, né, de uma circunferência é 2π vezes R. O arco que ele descreve é 2π vezes o raio. Se ele descrever um arco alfa, ele será alfa R. Portanto, o comprimento de um arco ao longo de uma circunferência é dada exatamente pelo valor desse arco vezes o raio. Portanto, o D é alfa vezes R. Nós estamos chamando alfa dx, olhando aqui na figura. Então, D é igual a x vezes R.
e x expresso em radianos. Muito bem. Se D, se a distância percorrida é x vezes R, então eu posso isolar o x. O x é D dividido por R. O x é o D, o comprimento do arco, dividido pelo raio. Vai me dar exatamente o ângulo x. O cosseno desse ângulo x, esse é o cosseno, certo? Cosseno é dado por quê? Pela projeção, por essa projeção aqui. Quem é essa projeção? É o raio todo, esse raio todo, menos esse pedacinho aqui, que é a projeção do arco x, olha. A projeção do ângulo x sobre essa reta, que é a mesma que esse ponto está descrevendo aqui, ó, só está em posição invertida. Posição P está descrevendo um arco aqui, ó, o arco x. Aqui, o arco x estou representando de forma invertida, mas é esse aqui. Tá? Essa é a projeção que ele descreve. Esse é o caminho que ele descreveu. Então, R, o que é o todo, menos a projeção de x, é o cosseno de x, que é igual a 1 menos projeção de x sobre R. Então, vamos lá. O cosseno do arco x é o cateto oposto, perdão, cateto adjacente, que é esse pedaço aqui, tá certo? Quem é esse pedaço aqui? É o todo, que é o R, menos a projeção do arco, esse pedacinho aqui. Dividido pela hipotenusa, que é o raio. Então, o cosseno de um arco é o cateto adjacente, tá certo? Dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é esse pedaço aqui, ó, que é a subtração do todo, que é o raio, menos essa projeção do arco x sobre o eixo x. Então, será R menos a projeção do arco x, tudo dividido pelo raio. Desenvolvendo essa expressão, vai ficar raio dividido por raio, que vai dar 1, e menos projeção de x sobre o raio. Portanto, se eu quiser isolar o valor da projeção de x, que eu quero saber a distância percorrida, eu tenho que saber essa projeção. Então vai ficar passando o 1 para lá, ou projeção para cá e o cosseno para cá, vai ficar projeção de x igual a R, que multiplica 1 menos cosseno de x. Ok? 1 R menos, tudo dividido por R deu 1 menos projeção de x sobre R. Portanto, projeção de x igual a R vezes 1 menos cosseno de x. E, por sua vez, o x, nós já vimos que é D sobre R. Então, usando os dados do exercício, o x, que é esse ângulo, é exatamente essa distância D dividido pelo raio R. Tá certo? Pelo raio R. Então, vai ficar R, 1 menos cosseno de D sobre R. Está agora, como forma de resposta, a resposta B. R, 1 menos cosseno de D sobre R é a equação que descreve a distância percorrida no eixo x pela projeção desse ponto na circunferência. Ok? Ficou claro? Dê uma olhada de novo na figura para entender essa projeção que ele não conseguiu entender. Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 176 diz o seguinte: segundo o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x, que é o preço de x, igual a 8 mais 5 cosseno do arco, que é π vezes x menos π dividido por 6, esse arco. Onde x, esse x, representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, 2 ao fevereiro e assim por diante, até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, onde então o produto é mais abundante, tá certo? Mais abundante, com preços mais baixos, o mês de produção máxima desse produto quer saber a produção máxima, P de x, na safra, onde ela é mais abundante. Vamos à resolução. O que se quer?
na safra, qual o mês em que ocorre a produção máxima. O que se tem? O valor da relação de P, que é o preço, né, em reais, dado por P de x igual a 8 mais 5 cosseno dessa expressão, sendo que x representa os meses do ano, 1 janeiro, 2 fevereiro e assim por diante. Então vamos lá. Se nós olharmos essa expressão aqui, nós estamos vendo aqui que o preço máximo vai ser definido em função do arco desse cosseno. O preço máximo ou mínimo será definido pelo cosseno deste arco. Correto? O que nós sabemos? Nós sabemos que o cosseno de um arco ele varia de -1 até +1. Né? O cosseno de 0 radiano ou 0 grau é 1. O seno de 0 é 0. O cosseno é 1. O que acontece? De 1 ele volta para 0 quando o arco é 90 graus, e de 0 ele vai para -1 quando o arco é 180 graus, quando o arco é π. Depois de -1 ele volta para -meio, para 0, e de 0 volta para 1 novamente. Então ele vai de -1, vai de 1 até 0, de 0 a -1, de -1 a 0, de 0 a 1. Ou seja, ele varia entre -1 e +1. Ok? Então é bem óbvio que quando eu tenho +1 para o valor desse cosseno aqui, eu tenho o preço máximo, que seria 8 mais 5 vezes 1, que vai dar 13. E o preço mínimo seria o quê? Quando o cosseno desse arco aqui fosse -1. Então o preço seria 8 mais 5 vezes -1 menos 5, 8 menos 5, 3. Ficou claro? Então, os preços, no caso, o exercício não pediu isso, mas é fácil de entender que os preços vão variar na safra de 3 até a entre-safra 13, certo? Na entre-safra, em que os preços estão mais difíceis, vai valer mais, e ao contrário, na safra vão valer menos. Muito bem, então sabendo-se disso, vamos resolver o exercício. O cosseno de alfa é uma função que varia no intervalo de -1 a 1. O cosseno de 0, por exemplo, é 1. O de 90 é 0. O de 180 é -1, ou de π. O preço máximo ocorrerá quando este arco aqui for 0. Porque quando o arco for 0, o cosseno vale 1, que é o seu valor máximo, já que o cosseno varia entre -1 e 1. Então vamos resolver esta equação aqui, ok? Então se isto aqui é igual a 0, o cosseno dessa expressão tem que ser igual a 1. E o preço máximo, como nós já comentamos, é 8 mais 5, que é igual a 13. Por quê? Se isso aqui é 1, cosseno disso é 1, 1 vezes 5 mais 8 vai dar 13. Muito bem, se o cosseno deste arco aqui vale 1, tem que valer 1 para atingir o preço máximo, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter que este arco que está aqui dentro, o cosseno deste arco, alfa, tem que valer o quê? 0. Ele tem que valer 0 ou 2π, 4π, 6π, 8π, a cada múltiplo de 2π, tá certo? 0, uma volta inteira, 2π, 2 voltas inteiras, 4π, assim por diante. Muito bem, então esse arco tem que ser igual a 0. Então πx menos π sobre 6 tem que ser igual a 0, né? Ou πx menos, dá para colocar em evidência, x menos 1 dividido por 6 igual a 0, ou x menos 1 tem que ser igual a 0. Se x menos 1 tem que ser igual a 0, x é igual a 1, e portanto, se x é igual a 1, o mês que nós estamos nos referindo é o mês de janeiro. Mês de janeiro, e a resposta é A, onde vai ocorrer a produção máxima desse produto agrícola, né, que tem a sua maior abundância no mês de janeiro. Ok? Ficou claro? Se o exercício tivesse pedido qual mês em que ocorre o inverso, a produção mínima, então se ele pedisse a produção mínima, tá certo? Esse cosseno teria que valer -1,
Se esse valor fosse menos 1, aqui, esse valor aqui, ó, né, teria que ser igual a 2π. Perdão, igual a π, cosseno de π menos 1, π. Então ficaria π vezes x menos 1 sobre 6 igual a menos π. Esse π com π simplifica, fica menos 1 aqui, ó. Ficaria x menos 1, passando o 6 para lá, multiplicando, ficaria 6, menos 1 mais 1, passando para lá, o x seria igual a 7. E o mês seria o mês de julho. Então, no mês de julho ocorreria a produção mínima. Tá claro? Basta considerar, nesse caso, cosseno de π igual a menos 1 e não cosseno de 0 igual a 1 que nós usamos para achar a produção máxima. Ok? Espero que tenha entendido. Veja que dá para fazer boas variações em torno desse tema. Vamos para a próxima. No ano de 2010, a questão 152 diz o seguinte: um satélite de telecomunicações tem minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Então veja bem, aqui é a nossa Terra supostamente esférica, né? Aqui é lançado um satélite, né? Ele vai subindo com os seus foguetes até atingir uma certa altura, que seria a altura máxima. A partir daí, com a ação da gravidade, ele torna a reduzir a sua distância em relação à Terra. Passa por um valor mínimo, torna a crescer novamente. Então, ele descreve, na realidade, uma espécie de uma elipse em torno da esfera. Essa elipse tem um raio maior e um raio menor. O raio maior é chamado de apogeu, o raio menor de perigeu. Suponha-se que, então, para esse satélite, o valor do raio, em função do tempo, seja dado por f de t, igual esse número aqui, 5.865, dividido por essa expressão em função do cosseno do tempo, 1 mais 0,15 vezes cosseno de 0,0t, tempo dado em minutos, certo? Muito bem. E R, o raio, será dado em quilômetros. Muito bem. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada pela letra S maiúscula. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor D. S é a soma do raio da elipse maior mais o raio da elipse menor, ok? Que o satélite descreve em torno da Terra. Então vamos lá à resolução da questão. O que se quer? Qual a soma do raio do apogeu com o do perigeu do satélite? O que se tem? Expressão do raio da órbita do satélite. R de t é 5.865 dividido por 1 mais 0,15 cosseno 00t, onde o cosseno de alfa, que é o cosseno desse arco aqui, ó, cosseno de alfa, é uma função que vai variar no intervalo menos 1 a 1. O cosseno, nós vimos, varia de menos 1 a 1, quando alfa vale 0 grau ou 2π graus, 2π radianos, 0 radiano, 2π radianos. O cosseno vale 1. E ele vale menos 1 quando o arco é menos π ou mais π. Né? Alfa igual a π. Então está aqui, ó. Cosseno de 0 ou cosseno de 2π é 1. Cosseno de 2π, de π sobre 2, cosseno de 90, né, é 0. E o cosseno de π menos 1. Então ele varia de menos 1, cosseno de π, até mais 1, cosseno de 0 ou de 2π, que é uma volta completa. Vamos à resolução. O apogeu ocorre quando o raio atinge seu valor máximo. Quando o raio da órbita R de t atinge seu valor máximo. Vamos chamar de R índice máximo. Quando é que essa função vai atingir seu valor máximo? Vamos olhar aqui, ó. Nós temos R igual a uma expressão constante aqui, A, 5.800, dividido por B. Se eu aumentar o valor do denominador B, eu vou diminuir o valor do raio. Então, se eu quero aumentar e achar o valor máximo do raio, esse valor aqui tem que ser o mínimo possível. O denominador tem que ser o mínimo possível.
Né? Como isso é uma constante, o que pode ser alterado para ser mínimo? O cosseno desse arco, correto? Qual o valor mínimo do cosseno desse arco? É menos 1. Então vamos lá. Então, essa expressão será mínima quando o cosseno do arco for menos 1, porque o arco varia de mais 1 até menos 1. O valor menor que ele pode ter, menos 1, não tem menos 2, não tem menos 3, é menos 1. Nesse caso, se o cosseno é menos 1, o cosseno do arco é menos 1, esse arco, portanto, aqui, ó, 0,0t tem que valer π. 0,0t tem que valer π. Por quê? Porque o cosseno de π é menos 1. E o menos 1 é o valor mínimo que eu vou obter para achar o raio máximo. Então, cosseno desse arco é igual a menos 1. Logo, esse arco é o 180 graus, que é o π. 0,0t é igual a 180. Ok? O cosseno mais 1, 0, menos 1. O arco 180 graus, π. Muito bem. Então, se eu substituir o valor do... pegar dessa expressão e isolar o t, né? Isolar o t, t vai ser π dividido por 0,06. O π dividido por 0,06, só para ter uma ideia, o exercício não pediu, 50 minutos. Então, num tempo de 50 minutos, nós vamos atingir o primeiro apogeu. Tá? Muito bem. O raio do apogeu, o R, será o quê? Será esse cálculo que eu vou usar aqui, 5.865, dividido por 1 mais 0,15, vezes o cosseno desse arco, que a gente já sabe que é menos 1. Então, 5.865 dividido por 1 menos 0,15 vai dar 0,85. 5.865 por 0,85 dá 6.900 quilômetros. Isso foi por apogeu. O perigeu vai ocorrer aonde? Quando o raio for agora o mínimo, né? O perigeu, o raio menor. Para que esse raio seja mínimo, esse divisor dessa expressão tem que ser máximo. Para ele ser máximo, isso aqui é constante, o cosseno tem que assumir seu valor máximo, que é 1. Então, se o cosseno tem que assumir um valor máximo, que é 1, cosseno 0,06t é mais 1. Isolando aqui, ó, o arco, portanto, vai valer 0 ou 2π. Então, considerando o arco igual a 2π, o t vale 2 sobre 0,06, o que vai dar 100 minutos. Então, após 100 minutos, nós vamos ter o perigeu. E o raio do perigeu, basta pegar 5.865 e dividir por 1 mais, agora, em vez de trocar o cosseno dessa expressão por 0,03, eu vou trocar esse cosseno por mais 1. Então, vai ficar 0,15 mais 1 vai dar 1,15. 5.865 dividido por 1,15 vai dar 5.100. Então, nós temos o apogeu com 6.900, o perigeu com 5.100, e a soma dos dois dará 12.000 quilômetros. E a resposta correta é a resposta B. Ok? É exercício simples, mas de maneira que o raciocínio lógico vai nos levar à resolução da questão, lembrando que seno ou cosseno, como foi o caso, variam entre mais 1 e menos 1. Ok? Vamos para a próxima. Do ano de 2017, a questão 179 diz o seguinte: um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t igual a A mais B cosseno de kt, em que A, B e K são constantes reais positivos e t representa a variável tempo medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. Pressão mínima, 78. Pressão máxima, 120. Número de batimentos cardíacos por minuto, 90. A função P de t obtida por este cientista ao analisar o caso específico foi... Então, são dadas 5 possibilidades, tá certo?
onde temos o valor de A 99, B 21, né? E o K aqui sendo 3π. Aqui o A 78, o B 42, 3π e assim por diante. Vamos ver qual dessas propostas apresentadas de A até E, qual delas é a correta para essa questão. Vamos lá. O que se quer? A função P de T, que descreve a pressão arterial. O que se tem? P de T é uma função, do cosseno, uma função trigonométrica. A mais B cosseno de Kt. Aqui, A mais B cosseno de Kt. Onde A, B e K são constantes. E o T, o tempo dado em segundos. Tempo, a variável medida em segundos. Ok? O que mais se sabe? Que o batimento cardíaco é o espaço de tempo entre duas pressões máximas. O batimento cardíaco é o espaço de tempo entre duas máximas. A pressão mínima é 78, a pressão máxima é 120. O batimento cardíaco é 90 batimentos por minuto, ou 1,5 batimentos por segundo, né? 90 por 60 vai dar 1,5 por segundo. E o período, a frequência, é o inverso, né? O período inverso da frequência vai dar 2/3 de segundos. Ok? Então vamos lá. Para determinarmos os valores das constantes A, B e K, iremos substituir os dados de cosseno Kt para P mínimo e P máximo. Muito bem. É o mesmo exercício, com o mesmo conceito do exercício anterior, não é? Quando é que P passará por um valor máximo? Quando o cosseno for máximo. E quando ele será mínimo? Quando ele passar por um valor mínimo. Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos achar no caso de ser mínimo. Para a pressão ser mínima, certo? Para ser mínima, esse valor aqui, ó, tem que ser o menor possível. Para isso, o cosseno, como varia de mais 1 até menos 1, ele vai ter que valer menos 1. Portanto, cosseno de Kt é igual a menos 1. Tá? Então, se o valor dessa pressão mínima é 78, 78 tem que ser igual a essa constante A, mais a constante B, vezes o cosseno, que é menos 1. Ou vai dar A menos B. Tá? Então, A menos B é igual a 78. Ficou claro? Repetindo. Pressão mínima dada pelo exercício 78. Pressão mínima. A pressão mínima é calculada quando o cosseno vale menos 1. Porque se ela valer mais 1, ela vai ser máxima. Se ela for 0, vai ser um valor intermediário, já que o cosseno varia entre menos 1 e mais 1. Então, quando ele valer no extremo inferior, que é menos 1, a pressão vai valer A menos B. A menos B. E A menos B 78. Já para o valor de P máximo, ocorrerá ao contrário. Esse cosseno tem que passar por um valor máximo. Para passar por um valor máximo, o cosseno tem que ser mais 1, já que o máximo valor do cosseno é mais 1. Então, substituindo aqui, vai ficar 120 igual a A, 120 igual a A mais B vezes 1, que é mais A mais B. Então, tem uma equação A menos B 78, outra A mais B 120, duas equações, duas incógnitas, fica fácil de resolver. Posso resolver por soma, adição, subtração, substituição, enfim. Nesse caso, vamos fazer uma adição aqui, vamos somar essas duas, olha. Vai ficar A com A, dá 2A, mais B com menos B, simplifica, dá nada, sobra 998 aqui, 120 mais 78. Se 2A vale 198, o A vale a metade disso, que é 99. Se o A vale 99, a diferença com o B é 78, 99 menos 78 vai dar 21. Então B vale 21 e o A vale 99. Rememorando o enunciado da questão, que o batimento cardíaco é o espaço de tempo entre duas máximas. Quando é que ocorre entre duas máximas? Quando o cosseno passa, né, duas vezes pelo ponto de máxima, que quando ele vale mais 1, ok? Muito bem. Então, o cosseno desse arco Kt, ele tem que ser cosseno de
2/3. Por que 2/3? Porque o período é 2/3. O período dessa... Se foi dada a frequência, tá? Esse é um conceito importante das ondas senoidais ou cossenoidais, né? No caso é uma onda que tem formato de um cosseno. A frequência é o número, no caso dos batimentos, é o número de batimentos por minuto ou batimentos por segundo. O inverso dessa frequência é chamado de período e ela expressa em tempo, já que a unidade do batimento, a frequência aqui é segunda menos 1. Se eu inverter, eu acho o período, que é o T, expressão T maiúscula. Se vale 2/3, então o cosseno de kT, que é 2π, uma volta inteira, é igual ao cosseno de 2/3. Portanto, esses dois arcos têm que ser congruentes. 2/3 com 2π. Se 2/3 de K é 2π, o K vale 3π. Ok? Então, quando eu tenho um período completo executado, que é esse intervalo que ele diz aí entre duas máximas. Duas máximas tem 2π. E isso tem que ser igual à frequência, que é 2/3 de segundo. Portanto, o K tem que valer 3π. O K tem que valer 3π. Então, já tinha o valor de A, B, que é 99,21, faltou do K, que é 3π. E a resposta, então, a resposta A, mais 21 cosseno de 3π vezes T. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 180, ela diz o seguinte: um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então temos aqui a figura. Aqui está representado um pistão, tá certo? Que ele se movimenta no interior dessa câmara de combustão, acionado por um conjunto biela-manivela, está aqui representado, tá certo? O que acontece aqui nesse conjunto aqui? Nós temos aqui uma haste, que é a manivela, representada com uma certa distância. Ele está aqui no lado oposto desta circunferência, desse círculo. E o que faz aqui a manivela? Ela vai girando em torno desta circunferência aqui. Ao fazer esse movimento aqui, ele vai impulsionar esse pistão para o seu ponto mais afastado possível. A hora que eu dou um giro de 180 graus, certo? Quando o círculo gira 180 graus de π, essa haste aqui vai fazer com que ela suba igual tanto para cima. Ok? Está aqui mostrando. À medida que a haste roda, isso aqui sobe. A hora que esse ponto estiver exatamente aqui, ó, aqui, essa haste toda subiu lá em cima. Ok? Então vamos lá. Esse é um instante t igual a zero, esse é um instante t qualquer. A função h de t, 4 mais 4 vezes o seno desse arco em função de beta, é definida para t maior ou igual a zero. Então, essa função, h de t, 4 mais 4 seno dessa expressão, definida para t maior ou igual a zero. Descreve como varia a altura h medida em centímetro da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão. Então, essa função mede o crescimento dessa altura h aqui do interior da câmara, tá certo? Essa subida que eu acabei de falar, ela sobe desse ponto aqui até esse tanto aqui, ela sobe esse tanto aqui para dentro. Muito bem. Em função do tempo t medido em segundos. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos, no inicial e no valor intermediário. O valor do parâmetro beta, que aparece na função senoidal, que é dado por um número inteiro positivo, então beta é um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão aqui dentro. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, ou seja, após o instante t igual a zero, a altura da base do pistão, essa altura h, alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Observe que quando essa biela roda, tá certo? Esse conjunto biela-manivela gira, o pistão sobe e desce, tá certo? Uma biela-manivela, o pistão faz esse movimento de vai e vem.
Então o exercício diz que para que ele tenha uma boa potência é necessário que num tempo menor do que 4 segundos, no máximo igual, menor que 4, ele tem que ir lá 3 vezes, fazer esse movimento 3 vezes. Ou seja, esse disco tem que girar 3 vezes, percorrer 3 ângulos iguais a 2π, tá certo? Pelo menos isso para que ele tenha uma boa potência. E a altura da base do pistão alcance 3 vezes esse valor de 6 centímetros. 1, 2, 3 vezes. Para os cálculos, considere 3 como o valor de π. O menor valor inteiro, menor, a ser atribuído para o parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é 1, 2, 4, 5 ou 8. Vamos à resolução. É interessante essa questão. Vamos lá. O que se quer? O menor valor inteiro para a beta que assegure uma boa potência do motor. O que se tem? A equação do deslocamento vertical do pistão, que é uma função senoidal. H de t, 4 mais 4 seno de beta, t sobre 2 menos π sobre 2, onde t é um tempo maior ou igual a 0, em segundos. Quando é que a potência é considerada boa? Quando essa altura atinge 6 centímetros por 3 vezes para um tempo inferior a 4 segundos. Para um tempo inferior a 4 segundos. E eles têm que dar 3 vezes, tem que atingir isso, ou seja, pelo menos esse arco tem que correr 2 vezes para que isso aconteça 3 vezes. Vamos ver o porquê. Vamos à resolução. O H de t é 4 mais 4 seno dessa expressão. E ele tem que valer 6. Dado do exercício, o H é 6. Então, se eu colocar nessa equação aqui, eu acho o seno em função de um número real. Muito bem. Então, se H é 4 mais isso e é igual a 6, se eu passar o 4 para o segundo membro da igualdade, vai ficar 6 menos 4, que vai dar 2. Portanto, 4 seno desse arco é igual a 2. Ok? E se eu passar o 4 agora dividindo o seno desse arco, será igual a meio. 4 dividido por 2, meio. Vou repetir para quem não entendeu. Se o H de t é 4 mais 4 seno desse arco alfa, vamos chamar aqui, é igual a 6, então 4 seno desse arco alfa é igual a 6 menos 4, passando o 4 para o segundo membro, que vai dar 2. Então 4 seno desse arco alfa é igual a 2. O seno desse arco alfa será agora, passo o 4 para lá, dividindo 2 dividido por 4, que vai dar meio. Portanto, esse arco alfa, que tem esse nome gigante aqui, beta t sobre 2 menos π sobre 2, vai ser o arco cujo seno vale meio. Quem é o arco cujo seno vale meio? Lembra das propriedades do triângulo retângulo? Seno de meio é 30 de 45, raiz de 2 sobre 2 e 91, né? Lembra? Seno de 90. 1 meio, 1 sobre 2, meio, 1 sobre raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, aquela equação do seno de 30, 60, 45 e 90. São os arcos importantes. Então, lembrando que o seno seno de 30 equivale meio. Ok? Muito bem. Então, se esse arco é 30 graus, em radianos, ele é escrito de que forma? Π sobre 6. Porém, não só é o arco, o arco inicial. Veja bem, se nós olharmos aqui essa biela manivela, quando ele rodar π sobre 6, ele vai subir um pedacinho aqui. Quando ele subir 30 graus, ele vai subir um pedacinho. Não é? Então, ele vai ter que dar uma volta inteira para passar exatamente pelo seu valor máximo. E, além disso, ele tem o seno de 30 vale meio, não só para o arco igual a 30. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes, e o seno de alfa é igual ao seno de π menos alfa, ou seja, seno de 30 é igual ao seno de 180 menos 30, que é 150, falando em graus. Então, seno de 30 graus é igual ao seno de 150 graus, que é meio. Portanto, só numa única volta existem 2 valores para o seno que satisfazem essa equação.
uma eu considero 30 e outra 150. E depois todos os demais múltiplos desses arcos, ou seja, a cada arco que eu der um giro, que é mais 2π, e acrescentar 60, satisfaz a equação dada pelo exercício. Ok? Então, lembrando sim que na primeira volta eu tenho 2π mais π sobre 6, né? Ou 2π mais 5π sobre 6, que é o arco de 150 graus, 5 vezes π sobre 6. Tá claro? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque o exercício diz que isso, para ter uma potência boa, ele tem que atingir por 3 vezes essa altura de 6 centímetros. Só para a gente fazer um raciocínio rápido. O arco seno varia entre -1 e +1, tá certo? Se ele valer -1, seno de -1 é 0, 4 vezes 0, perdão, seno de 90 é +1, seno de 90 mais 180, que é 270, é -1. Então, quando ele descrever um arco de 270 graus, ele vai estar aqui embaixo exatamente no início que ele está mostrando aqui na figura. Um arco saiu aqui do zero, deu a volta inteira, chegou aqui 270 graus, o seno é -1. Quando o seno é -1, o que aconteceu com essa altura aqui? Vai ser 4 menos 4, vai dar 0. Essa altura será exatamente 0. Aqui está o início do movimento de T, mas ele vai ocorrer quando o arco é -1. O arco é π, né? Menos π, 270 graus. Tá, ok? E quando ele será máximo? Quando esse seno aqui, olha, assumir seu valor máximo. O seno será máximo quando ele valer 1. Para o seno valer 1, esse arco aqui tem que ser 90 graus, sendo 91. 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. Portanto, essa altura é capaz de chegar até 8. Então, ela vai variar de 0 até 8. 0 até 8. Portanto, vai passar pelo 6, pelo menos, umas 3 vezes aí, nesses 4 segundos, que é a condição que o exercício diz que ele tem que ocorrer para que apresente uma boa potência. Então, em 4 segundos, ele tem que ocorrer 3 vezes. Então, vamos lá. Então, este arco aqui, olha, tem que valer um arco cujo seno é meio, ou é 30, ou é 150, ou é um arco múltiplo de 30 ou múltiplo de 150. O que seria o múltiplo? O número de voltas, 2π, k vezes 2π mais isso, k vezes 2π mais isso. Ok? Vamos adotar primeiramente para a primeira volta, ou seja, k igual a 1. Na primeira volta, com k igual a 1, perdão, na primeira volta, após a primeira volta, nós vamos ter beta t sobre 2 menos π sobre 2, que é o arco alfa, esse aqui é o alfa, tá certo? É igual a 2π mais π sobre 6, o que vai dar 13π sobre 6. Passando π sobre 2 para o segundo membro, vão somar com mais π sobre 2 vezes 3, vai dar 3π sobre 6, 3 mais 3 e 16π sobre 6. Ou 8π sobre 3, tanto faz. Então, 16π sobre 6, passando o 2 multiplicando, vai ficar beta t igual a 32 sextos de π, 32 sextos de π, considerando que o π vai ser aproximado para o valor de 3, então 3 dividido por 6 vai dar 2, 32 por 2 vai dar 16 sobre t, isolando o beta aqui, passa o t para lá dividindo. Então o beta vai valer 16 sobre t na primeira situação, na primeira chegada da altura 6 centímetros. Muito bem. A segunda chegada, que vai ser no arco de 150 graus, ele vai caminhar mais um pouquinho, tá certo? Ele vai caminhar 2π mais 5π sobre 6, não π sobre 6. Então, para a condição B, este arco aqui, ó, esse arco alfa, tem que valer 17π sobre 6, que é o quê? 5π sobre 6 mais 2π. 2π é 12, né? Sobre 6. 12 mais 5, 17. Π sobre 6. Ou, isolando, beta, teta, passo para lá multiplicando vezes 2, vai dar, e π sobre 2 vindo para cá, vai dar 6, vai dar 3, né? 3π sobre 6,
3 mais 17, 20 sextos de π. Portanto, o beta vezes t é 20, passando 2 multiplicando, vai ficar 20 terços de π. Portanto, o beta vai valer 20 sobre t. 20 sobre t, considerando π igual a 3, 20 sobre t. Então, nós temos que o beta pode valer 16 sobre t ou 20 sobre t. Se o arco que eu vou considerar é o primeiro arco de 30 graus ou o segundo arco que é o 270. Isso, né? E depois as outras vezes. Muito bem. Então, usando essas duas condições, o beta vai variar entre 16 sobre t e 20 sobre t. Ok? Muito bem. Se o t for no máximo 4 segundos, se ele for no máximo, ele não é 4, é um pouquinho menos de 4, o que vai acontecer? Se eu pegar o 16 e dividir por um valor um pouquinho menor do que 4, ele vai dar mais do que 4. Então, já não vai dar 4. Então, o beta tem que ser maior que 4. Né? Ok? Se fosse exatamente 4, daria 4. Mas é um pouquinho, t é menor do que 4. Se eu divido coisas assim por um número menor que 4, vou achar um resultado maior que 4. Então, beta é maior que 4. E beta é 20 dividido por 4, que é 5. Mas o t também não é 4, é um pouquinho menos que 4. Então, 20 dividido por um pouquinho menos que 4 vai dar algo maior do que 5, maior ou igual a 5. Portanto, o beta vai estar entre 4 e maior que 4 e menor ou igual a 5, até um pouquinho mais. Mas o menor valor que vai satisfazer é o 5, tá? E não o 4. O 4 nem sequer é atingido porque a condição de exercício é t menor que 4 segundos. Então, se isso é menos que 4, esse beta vai ser sempre maior do que 4. Então, o menor valor inteiro que eu posso usar para beta é igual a 5, e a resposta é a resposta D. Essa é uma questão bastante difícil, eu acredito que pouca gente deve ter acertado na época, porque nós temos que lembrar que são dois arcos. O seno quando se movimenta, quando nós temos um movimento circular, tá certo? O seno passa duas vezes pelo mesmo valor, positivo ou negativo. Nesse caso, o valor era 30 graus, né? Seno de 30 ou seno de 150 é o mesmo valor, que é meio, que passa duas vezes. Se considerar apenas o primeiro, o risco tem que considerar o segundo. É obviamente que tem outros valores maiores para beta, mas o menorzinho, o mínimo que pode acontecer é beta igual a 5. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 146, ela diz o seguinte: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo alfa com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por f de x igual a k vezes seno de x, sendo k uma constante, e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus, certo? X entre 0 e 90 quando o Sol estiver a pino aqui, né? Muito bem. Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? E são dados vários percentuais, vamos ver qual é o correto. O que se quer? Para um ângulo de inclinação de 30 graus, qual a redução em porcentagem da intensidade luminosa de um raio de luz em relação ao seu valor máximo? Qual foi a porcentagem de redução ocorrida? Então, o que se tem? Equação da intensidade luminosa dada por essa expressão, f de x igual a k seno de x. F de x igual a k seno de x, onde k é uma constante. Sabemos que o seno de 0 é igual a 0, o seno de 30 graus, que é π sobre 6, é meio, e o seno de 90 graus, que é esse aqui, é 1. Ok? Vamos para a resolução. O valor máximo da intensidade da luz solar ocorre com o Sol a pino, isto é, quando o ângulo de incidência for 90 graus. O Sol a pino, o ângulo de incidência era 90 graus, ou π sobre 2. Assim, o valor máximo dessa função será f de π sobre 2, f de 90. Substitua, então, o x, né? Nessa equação aqui, substitua o x, o π sobre 2 fica k vezes seno de 90. Seno de 90 vale 1. Seno de 90 vale 1. K vezes 1k. Então, a incidência máxima da luminosa, o valor máximo dessa intensidade luminosa é K.
Para uma incidência com um ângulo x de 30 graus, ou π sobre 6, o f de π sobre 6, o f de π sobre 6 é casseno de π sobre 6. Casseno de π sobre 6. O seno de π sobre 6 é meio. Meio vezes k dá meio k. Meio k em relação a k é 50%. Ok? Então, a incidência com 30 graus de inclinação só é metade da inclinação da incidência a um sol a pino, como se diz popularmente. E a resposta correta é a resposta B, 50%. Vamos para a próxima. Também no ano de 2017, a questão 137 diz o seguinte: um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de 4 centímetros embaixo e 5 centímetros em cima, respectivamente. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetro quadrado igual a, e são dadas 5 alternativas. Vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? O valor da área mínima da bandeja retangular para servir 4 taças de espumante. O que se tem? 4 taças juntas numa única fileira, com a base circular de cada taça de raio R, 4 centímetros, e bordo superior com raio R maiúsculo, igual a 5 centímetros. Vamos à resolução. Para encaixar as 4 taças numa única fileira, uma das dimensões da bandeja deverá ser no mínimo D igual a 2R ou 8 centímetros. Então, aqui está ilustrada as 4 taças enfileiradas, aqui mostrando em colorido exatamente essa base da taça, e a parte de diâmetro maior corresponde ao diâmetro superior da taça. Ok? Então, aqui está o diâmetro da base da taça, que vai ser apoiada na bandeja, e aqui o diâmetro maior da taça. Muito bem. Vamos à resolução. Então, para encaixar as 4 taças numa única fileira, uma das dimensões da bandeja deverá ser no mínimo D igual a 2R, que é igual a 8 centímetros. Essa dimensão mínima, 2R, para poder encaixar exatamente aqui, ó, essa parte que está na base das taças. Para determinar a outra dimensão mínima da bandeja, esta deverá contemplar o tangenciamento entre as 4 taças pelo bordo superior. Ó, todas essas 4 estão encostadas uma na outra, estão, portanto, tangenciando. Então, essa distância aqui tem que ser preservada, tá certo? E essa daqui, pelo menos, até encostar aqui, ó. Até encostar aqui. Então, vamos lá. O que significa? Essa deverá contemplar o tangenciamento entre as 4 taças pelo bordo superior, descontando das extremidades a distância R grande menos R pequeno, que é 1 centímetro de cada lado. O R grande, que é essa distância aqui, é R grande, tá certo? Perdão, essa aqui é R grande menos o R pequeno, que isso aqui vai dar 1 centímetro. 1 centímetro. Portanto, essa bandeja vai ter 10, 10, 9 e 9. Ou seja, 20 mais 18, que vai dar 38 centímetros. Para que se possa encaixar as bases destas taças na bandeja. Encaixar as bases. Obviamente que o bordo superior da taça vai ficar, das duas extremidades, vai ficar fora da projeção da bandeja. Mas a bandeja vai conseguir encaixar as 4 taças na distância de 8 de um lado e na distância de 38 do outro. As 4 taças, porque vai apoiar 2 taças que vão estar se tocando pelo seu bordo superior, e as últimas 2 só não vão estar tocando a parte de fundo, apenas a sua base. Então, vocês têm 8 por 38, a área total será 8 vezes 38, que é 304 centímetros quadrados, que é a resposta C. Ok? Bom, com isso nós encerramos mais uma aula do nosso videocurso de 500 exercícios para gabaritar no Enem. Hoje vimos questões importantes que tratam de funções seno e cosseno, funções trigonométricas, não é?
É importante saber desse assunto. Às vezes a quantidade de exercícios é pequena, pode ocasionalmente ou não cair, mas pode também ocorrer em questões que envolvam sempre período de tempo, expressões ou funções cíclicas de tempo, ok? Para aqueles que não se inscreveram no canal, eu solicito que façam essa inscrição, né? Isso vai permitir uma maior visualização desses vídeos no YouTube e vai fazer com que o YouTube facilite a visibilidade e o canal esteja acessível para todos. Muito obrigado, até uma próxima.